Você é brasileiro, tem dupla cidadania, mas quer morar no Canadá? Então presta atenção e assiste esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar como que a sua dupla cidadania vai te ajudar a morar aqui no Canadá. Então nós estamos aqui com o Pedro e ele vai contar pra gente como que foi essa experiência de conseguir o work permit por causa da dupla cidadania. Muito bem, seja bem-vindo ao nosso canal, Pedro. Muito obrigado por me convidar aqui para gravar. Eu assisti seu canal quando eu estava antes, né, de vir para cá, então eu tive um tempo ali de um ano, que eu demorei praticamente um ano, a partir do momento que saiu meu visto, para vir para cá, então eu demorei bastante tempo para vir. E durante esse tempo é o tempo que eu mais consumi vídeo do Canadá e você estava lá no meio da galera também. Pois é, e inclusive eu fui atrás da nossa primeira conversa lá no Instagram, você respondeu, uma caixinha de pergunta e foi em maio de 2022, maio de 2022, foi a primeira vez que a gente conversou. E olha só onde você está hoje. Maio do ano passado eu já estava com o visto na mão. Então, eu Uhum, já estava exato. esperando, já estava, assim, pronto para embarcar, só que, né, tava aquele processo de, né, de me desfazer de muitas coisas, de sair do trabalho lá que eu estava exercendo. Então, teve muitas coisas para serem feitas e esse tempo aí foi onde eu entrei em contato com muita gente mesmo. Aí você estava lá mesmo. Eu não lembro o que a gente Perfeito. falou, mas deve ter sido alguma coisa em relação ou à cidade ou. Foi sim, foi sobre a escolha da cidade. Ah, então, viu? Vou até deixar a mensagem aqui para o pessoal acompanhar a nossa primeira conversa. Perfeito. Então, Pedro, seguinte, então nessa época, maio de 2022, você já estava com visto e estava ali em dúvida em relação à cidade. Mas como que tudo isso começou? Como que você descobriu que você tinha direito ao work permit por ter a dupla cidadania? Nossa, isso aí já faz tanto tempo. Quando eu fiz a minha cidadania, eu já sabia do visto, eu já tinha intenção de aplicar para esse visto. Então, Uhum. eu tirei a minha cidadania, acho que foi em 2018, mais ou menos, e eu busquei meu passaporte mesmo depois. Então, foi 2019, 2020. Eu peguei meu passaporte na pandemia. É, eu Caramba. peguei meu passaporte Uhum. na pandemia e já tinha então essa expectativa de fazer o visto. Eu não lembro exatamente de onde que veio, sabe, a informação Uhum. de que dava para ser feito, mas eu lembro que o Work Holiday ele tinha para o Brasil. Uhum. É, naquela época é verdade, naquela época, nos tempos primórdios, era possível você conseguir o Working Holiday Visa, né, que é o visto que você consegue de trabalho, se você tiver a dupla cidadania, tinha para o Brasil, só que infelizmente foi cortado, né, por um período, e daí você teve que recorrer à cidadania portuguesa, é isso? Isso, porque minha avó ela é portuguesa, minha avó ela é viva, né, ela veio para o Brasil já depois dos seus 20 anos, então ela nem tem a nacionalidade brasileira, ela só tem a portuguesa. Então minha avó, ela já sabia que tinha direito porque eu via, né, o documento dela. Eu tenho o meu tio que mora em Portugal, né, o irmão da minha mãe mesmo, mora lá. Então eu tenho essa informação mais fácil por ter parente morando em Portugal. Uhum, E quando eu fui atrás de fazer o visto, até fica de curiosidade para quem tem, né, um parente, avó, por exemplo, eu descobri que seria o melhor caminho fazer o processo da minha mãe primeiro, que é a descendente uhum, de primeiro grau, e depois eu faria a partir da minha mãe. Eu ficaria primeiro grau e primeiro grau também para pegar a cidadania. Rápido o processo, não demorou, sabe? essa que era a minha dúvida, inclusive. Eu queria saber quanto tempo que demorou, porque, para quem não assistiu, é o último vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso. Eu descobri recentemente que eu sou elegível para cidadania alemã. E a Alemanha também é um dos países que são contemplados com Working Holiday Visa. E o processo vai demorar mais ou menos de 2 a 3 anos para eu conseguir a cidadania alemã. E para você, para conseguir a portuguesa, quanto tempo mais ou menos que levou de processo? Foram uns 6 meses, mais ou menos, Ah, foi porque rápido. o processo ele foi bem simples, né? Na teoria é mais ou menos assim. Minha avó nasceu em Portugal, então ela tem a nacionalidade portuguesa, e os filhos têm direito por serem descendentes diretos né, do primeiro grau. Precisa ser feito primeiro o casamento dos meus avós teve que ser registrado em Portugal. Eles casaram no Brasil.
Então, esse processo já estava feito por causa do meu tio. Então, esse processo de casamento, né, registrar o casamento lá em Portugal é o primeiro passo, depois é o registrar o nascimento dos filhos, e tendo o registro do nascimento dos filhos lá em Portugal, é só aplicar para a cidadania. Então, a gente fez esse mesmo processo para minha mãe e depois para mim. Daí teve o casamento dos meus pais, o meu nascimento, daí eu apliquei para pedir a minha cidadania. E o que eu fiz para, né, meus tios eles sabem como que é o processo, mas não sabia exatamente como seria feito. Eu arrumei um advogado em Portugal, fiz uma procuração para ele e falei, pode resolver daí. Então eu enviei os documentos daqui para lá, né, do que foi feito aqui. Então, casamento dos meus pais, a minha certidão de nascimento, foi tudo mandado para lá. E ele pessoalmente foi na conservatória, que seria o cartório deles lá, para fazer o processo. Então, isso acho que também pode ser que tenha contribuído por ser mais rápido. Eu não Perfeito. sei se existe diferença, sabe? Mas pode ser um dos fatores ter ido pessoalmente Aham. lá. Aham. Nossa, excelente. E a partir disso, desse período, você já, aplicou para conseguir o passaporte e com isso você deu entrada no Working Holiday Visa, certo? Exatamente. Aí, primeiro eu fiz o meu cartão de cidadão, daí disso faz o passaporte. Eu fui lá em Portugal, então eu já estava indo lá frequentemente. Então, numa das viagens, eu fui durante a pandemia, peguei meu passaporte. Aí, quando eu voltei, eu já estava com a ideia, mas eu ainda não tinha executado de fazer o visto, né? Eu comecei a planejar, ou sabe, quando você tem que pôr a ideia na cabeça. Acho que é uma coisa que talvez muitas pessoas não falam, mas não só o processo de você procurar informações ou de você planejar a viagem, mas também planejar a sua cabeça para mudar. É mais importante do que tudo, essa base de estar assim, eu vou me desfazer de tudo, eu vou sair daqui ou outro lugar. Então teve um processo ali de mentalizar, né? Mas depois que Uhum. decidiu, aí eu apliquei pro visto. Perfeito. E até para quem está curioso para saber, sobre esse processo, esse daqui é o site oficial, é só você procurar por International Experience Canada, e aqui tem uma lista de países que você pode procurar, que você consegue, ter direito ao Work Permit para você chegar aqui no Canadá. E Portugal é um desses países, assim como o Pedro falou, tá aqui ó, Portugal Working Holiday, e ele tem direito de até 24 meses, ou seja, 2 anos para ficar aqui no Canadá, para ganhar experiência de trabalho canadense e usar essa experiência de trabalho canadense para imigrar, né, Pedro? Esse é o seu objetivo. Porque daí dá para economizar muito dinheiro em vez de fazer um college, né? Fazer o visto de trabalho e usar esse visto para realmente conseguir entrar em algum programa de imigração, pegar o PR, um dia ser cidadão. Então é o caminhozinho Uhum. padrão, só que ao invés de usar um college, por exemplo, né, já consigo trabalhar direto, a experiência de trabalho já tem alguns processos de imigração que só com essa experiência de trabalho já pode ser aplicado. A minha ideia Uhum. foi essa. Perfeito, exatamente isso. E a nossa intenção trazendo o Pedro aqui é justamente mostrar esse outro lado, que muitas vezes tem várias pessoas que têm dupla cidadania, podem ser elegíveis para esse programa, mas infelizmente eles não têm acesso a essa informação. E pode ser que eles acabem optando pelo caminho mais caro para chegar no Canadá, sendo que eles podem ter direito ao Work Permit, que é o visto de trabalho. Você vem aqui para o Canadá, trabalha assim como o Pedro está fazendo, ganha experiência de trabalho aqui e esse é um dos requisitos para vários programas de imigração aqui no Canadá. E aí, Pedro, sabendo de tudo isso, como que foi a escolha do lugar para você morar, para então você usar essa experiência de trabalho a seu favor? Então, como começou aquela coisa da cidade, né? Todo mundo passou por isso, todo mundo vai passar por isso na hora de imigrar, que é escolher a cidade. Vamos deixar assim, né? Qual que seria o padrão? Vancouver, Toronto, vão para qual dos dois lados que vai? Eu tive essa mesma dúvida no começo, porque são as cidades que você lembra. Então, a gente que agora está aqui morando aqui, a gente esquece de como que a gente pensava antes. Acostuma, né? O conhecimento você adquire e depois fica difícil para falar, nossa, como eu não sabia disso antes, né? Aí eu vi Toronto, vi Vancouver inacessível financeiramente para mim. Toronto, mesma coisa, eu tive a mesma impressão, isso aqui vai ser tão caro que eu vou me arrepender de fazer algo do tipo, né?
E aí eu comecei a ver outras cidades. Aí a que mais encanta todo mundo, até me encanta, Calgary, com certeza. Todo mundo vê Calgary, cidade, você vê as fotos, você fala assim, nossa, a cidade é limpa, a cidade é bonita, natureza, o rio é água cristalina, né? Aquela coisa encantadora, montanha do lado. Aí eu fui ver os processos de imigração que eu conseguiria ter a partir dali. Eu ficaria um pouco limitado, porque eu poderia conseguir pelo Canadian Experience Class, acho que é isso. É, a experiência de trabalho canadense. Aham. Se você tem 1 ano de experiência de trabalho canadense, dependendo aí do restante do perfil, pode ser que você consiga, imigrar pelo Express Entry, o programa federal. Isso, aí teria que ser, assim, uma das coisas que me preocupou, né, nesse plano seria trabalhar 1 ano em um NOC alto. Então eu fiquei assim, putz, será? Porque eu vou ter que trabalhar 1 ano no NOC, então eu tenho que arrumar um emprego em algum NOC alto, trabalhar 1 ano, só tenho 2 anos, eu não tenho muitos meses para errar. E aí deu aquela insegurança, né? Tá, beleza, a cidade parece muito boa para morar, tem vários benefícios, mas pode ser que fique um pouco mais difícil. Aí eu fui para ver o programa do Atlântico, que também é bem conhecido, bem famoso. E aí eu conheci os programas provinciais, que eu não tinha ainda entrado nessa camada, né, de programas provinciais. E aí eu vi o de Winnipeg, foi o que eu mais gostei, assim, que é o programa provincial de Manitoba. Então eu olhei esse programa e eu comecei a comparar com os outros. Aí fiquei na dúvida ainda entre o Atlântico e aqui. Então, esse Uhum, foi o geral. Então, eu fiquei com duas uhum. opções só no final das contas, porque as outras eu descartei literalmente. Falei, não, essas aqui são mais demoradas. E eu não queria demorar tanto para ter tão pouco prazo, margem de erro. Seria isso. Que querendo ou não, o tempo é limitado, né, você só tem 2 anos de visto de trabalho e querendo ou não, você tem que resolver o seu plano de imigração em 2 anos, né, então a chance de errar, ela realmente é pequena. Só que você chega aqui com uma outra realidade, né, assim como a gente falou anteriormente, você não precisa fazer o college, você já é um profissional qualificado, seu inglês também é bom, isso é muito importante pontuar, não é que o Pedro simplesmente foi para Winnipeg porque a vida o levou para lá e vamos tentar resolver tudo na sorte. Não, ele é um profissional qualificado, ele tem um inglês muito bom, o que obviamente tem ajudado ele e muito na trajetória dele. E como está sendo a sua experiência no Canadá? Tá valendo a pena? Para mim está sendo mais fácil do que eu achei que seria. E eu vou atribuir por conta do inglês. Uhum, Porque o único fator que limita aqui, ao meu ver, é o inglês. Porque se você corre atrás, acha trabalho. Eu não conheço ninguém, zero, que não arrumou trabalho. Não sei se você conhecia alguém que ficou desempregado, mas eu não. não conhecia. Eu nunca ouvi falar de alguém que ficou desempregado. Uhum, Aí me perguntam, né? Tem emprego? Tem. Depende do emprego que você quer e depende se você se enquadra nos empregos que você está procurando, né? Então, uhum. existe esse fator limitante do idioma que parece que as pessoas elas ignoram, né? Dão uma puladinha na parte do idioma, então fica aí a bronca para quem quer É. mudar de país. E vamos supor que você tira a sua cidadania alemã e você fala, vou morar em Frankfurt. Você fala alemão? Beleza, lá tem emprego? Pô, deve ter, sabe? Mas vai ter para você Uhum. que não fala o idioma? Não, Pois é, sabe? Não vai ter. Aí vai ter que fazer alguma coisa que não precise nem conversar. E exato. aqui em Winnipeg, assim, como que eu vou explicar? Eu acho que aqui é mais carente de coisas, de Uhum, profissionais, de um geral, assim. Parece que é uma cidade pequena que está em desenvolvimento. A minha impressão uhum, é essa de Winnipeg. Eu vou conhecer Toronto semana que vem, eu vou para Toronto, então vou conhecer lá. uhum. Mas aí eu vou poder fazer talvez uma comparação um pouco melhor entre dois lugares aqui do Canadá, porque eu nem conexão eu peguei, eu vim direto para Winnipeg. Eu até ia, aproveitando o ensejo, né, falei assim: "Olha, eu acho que essa é a visão de todo o Canadá. O Canadá está carente de mão de obra qualificada. Mão de obra por si só, mas mão de obra qualificada". E essa questão que você acabou falando do inglês, de fato, o inglês abre portas para tudo.
seja para emprego, seja para imigração, a língua oficial as línguas oficiais são o inglês e o francês, mas majoritariamente é o inglês. Se você não tem inglês, a sua vida vai ser bem mais difícil, né. Só que tem que ter esses pontos aí bem alinhados na hora de escolher o melhor lugar. E assim como você falou, Winnipeg parece uma cidade pequena, e olha só que curioso, está entre as 10 maiores cidades do Canadá. Uhum. Tem uma cidade que tem mais de 700.000 habitantes. Se a gente for comparar com o Atlântico, não tem nenhuma cidade no Atlântico inteiro no tamanho de Winnipeg. E Então foi olha esse só o se fator de desempate que eu fiz entre os dois. Então, uhum, o fator de desempate foi realmente, tá, onde que tem uma vida mais parecida com o que eu já tive? É uma cidade um uhum, pouco maior, um negócio assim que tem uma estrutura de cidade completa. É isso que eu é, senti a necessidade de ter, sabe? Quero prédios altos, eu quero ruas largas, eu quero ter pelo menos isso na minha rotina. uhum, perfeito. E aproveitando, de que região que você é do Brasil? Para as pessoas Londrina, Paraná. É uma cidade, 600 mil pessoas ali, 600 mil habitantes, que é um uhum, tamanho bem parecido de Winnipeg. Eu já tinha assim, uma semelhança muito maior do que se eu fosse por uma cidade, sei lá, de 50 mil habitantes, eu ia sentir uma diferença bem grande. E aí começa os sentimentos que você não pode deixar aflorarem em você, né? Que é insegurança, é essa falta de identificação com o ambiente, depende muito, é muito pessoal. Então, para mim, eu precisava de ter uma cidade. Eu não queria morar numa cidade pequenininha que não tivesse aquela cara mesmo de ter um centro, ter o subúrbio, de ter um bairro industrial, sabe? É isso na minha cabeça. Quando eu penso em cidade, eu penso em ter essas coisas no meio, né? E tem lugares que não tem, sabe? E aqui no Canadá são muitas cidades pequenas. sim. É uma coleção de cidade pequena que não é ruim de morar. Assim, eu tenho certeza que a qualidade é muito boa, mas para mim não fazia muito sentido. Então fui onde na minha cabeça tinha mais oportunidade, é, uma cidade grande com mais estrutura e mais pessoas para tentar fazer mais conexões. Seria esse foi o que eu decidi, sabe? Ah, é isso aqui. Perfeito, então só para, deixar tudo alinhado, olha só, o Pedro, ele tem 30 anos, esse é o perfil dele, o Pedro tem 30 anos, ele fala muito bem inglês e ele conseguiu o work permit por meio da, dupla cidadania portuguesa. Então, essa é a realidade do Pedro. E ele escolheu a cidade de Winnipeg, por quê? Porque Londrina, lá no Paraná, inclusive sou paranaense também, é uma cidade muito semelhante em termos de estrutura e número de habitantes que Winnipeg. Agora imagina se o Pedro, com 30 anos, com work permit, fosse parar lá no interior de New Brunswick. O quanto que o Pedro poderia sentir, né? E principalmente, talvez, dependendo da realidade que ele fosse encontrar na cidade, desperdiçar essa oportunidade de chegar aqui com work permit e quem sabe não conseguir o emprego que ele precisa para imigrar, né? Então, a escolha da cidade é realmente muito importante quando você vai chegar aqui no Canadá. E Pedro, como está? Eu acho que todo mundo quer saber, né? Como que está a questão da imigração para você? Vai dar certo? Não vai dar certo? Será que a dupla cidadania ajudou você? Como que tá? Em que pé que tá? Tá, vai dar certo, mas ainda está no processo de iniciar o PR, né, a residência permanente. Então, como é que funciona? Aqui na província de Manitoba, a gente tem o programa provincial e o requisito, o requisito simples que ele pede é 6 meses de trabalho. Então, esse é o requisito que vai ter, 6 meses de trabalho aqui em Winnipeg, full time, numa empresa que é sediada aqui. Então, né, bem tranquilo, assim, nada de extraordinário. E completei 6 meses de trabalho, foi agora, esse, né, começo do mês agora, foi, mais ou menos isso. Acabou de dar 6 meses, no final acho que foi final do mês passado que completou, porque é o full time, né? Eu comecei no emprego que eu tô part-time, depois que eu mudei para full time, então eu tô desconsiderando aquele comecinho part-time. Preciso aplicar ainda para a parte provincial, aí você recebe a nomeação provincial e você pode seguir com o Express Entry ou sem o Express Entry. Resumo do resumo seria isso. Então ainda não apliquei para receber a nomeação, mas nos próximos meses aí já vai estar tudo encaminhado.
E com menos de 1 ano no Canadá, você teoricamente já seria elegível para dar entrada ali no seu processo de imigração. Exatamente, porque eu cheguei aqui final de janeiro e a gente está em outubro, né, meio de outubro, eu já poderia aplicar. Então é bem rápido, assim, é um negócio que para começar é rápido. O único Uhum, detalhe, né, que como quase todos os processos aqui no Canadá, é demorado para processar. Então uhum. fica, né, tem esse problema, mas pelo que eu vejo é meio geral, né? Todo mundo Sim, aí conhece todas as alguém ou províncias. tem alguma coisa relacionada à demora de visto. Todo mundo conhece alguém que está aí com visto há mais de 2 anos sendo processado por causa realmente, dessa questão da imigração, né, do departamento de imigração, que realmente acaba demorando um pouco para processar, o visto. Mas óbvio, tudo depende da realidade da pessoa, o agente de imigração que está analisando seu processo, por qual programa que você está aplicando, mas vai dar tudo certo para o Pedro. Daqui a pouquinho ele vai nos falar que ele conseguiu a residência permanente e vai conseguir chegando aqui no Canadá por meio do Working Holiday Visa, que ele conseguiu o Work Permit do Brasil por ter a dupla cidadania portuguesa. E eu queria te agradecer, viu, Pedro, por você contar um pouquinho da sua história aqui para nós. Certamente ela vai ajudar muitas pessoas que estão em dúvida realmente se pede ou não a cidadania portuguesa, se vale ou não a pena aplicar para o visto de trabalho ainda do Brasil pelo Working Holiday Visa para chegar aqui no Canadá. E se você pudesse dar um conselho, um último conselho para quem está nesse processo, qual seria? Eu acho que estudar inglês ele vem antes de tudo. Independente se é pelo Working Holiday ou se é por outro processo de imigração ou se vai vir para estudar, quanto melhor você estiver falando, sabe, você não vai ter nenhum problema em aprender mais, certo? Então, faça o esforço de pelo menos conseguir se comunicar, porque a comunicação ela é o básico de relações humanas. Então, a gente não precisa né, desenvolver muito esse assunto, porque, cara, como é que você vai para um lugar se você não vai falar com ninguém? Então, vamos ser realistas, sabe? Parar de sonhar que, ah, não, eu vou trabalhar numa obra lá, eu vou trabalhar na cozinha de um restaurante e tá tudo bem, eu posso viver minha vida ali, mas para fazer uma entrevista de emprego você vai ter que falar com alguém. Para você se comunicar no dia a dia, aqui mesmo, né? Tá de greve aqui o MPI para tirar a carteira de motorista, mas tem que fazer uma provinha teórica para tirar a carteira de motorista. Se você não sabe nem sabe, ler o básico, como é que você vai fazer uma prova para poder dirigir? Sabe, olha o impacto disso. Não é só em imigração ou fazer amigos, mas coisas do dia a dia, você vai precisar, sabe? Então, se puder dar um conselho, não seja preguiçoso de negligenciar a etapa que seria mais importante, né? Que é o idioma e comunicação. E se você quiser acompanhar o Pedro, um pouquinho da jornada dele lá em Winnipeg, ele conta um pouquinho no canal dele. Vou deixar o link aqui na descrição. Tem vídeo lá no seu canal, Pedro? Conta para nós. Tem alguns vídeos lá, eu tava postando mais frequentemente até do que agora. Então, essa parte de quando eu cheguei no Canadá, tem desde o primeiro dia lá. E eu também explico um pouco mais do Working Holiday. Vieram bastante pessoas falarem comigo depois dos vistos que eu fiz, dos vídeos que eu fiz sobre o Working Holiday. E tem até gente que veio para o Winnipeg que veio dos meus vídeos. Então, chegaram aqui, chegou até um angolano, né, Olha que só. tinha dupla cidadania portuguesa. Imagina, o cara veio lá da Angola e tá morando aqui agora em Winnipeg. Então, se quiser saber algumas coisinhas a mais sobre a cidade e até sobre o Working Holiday, eu tenho alguns vídeos lá que falam sobre isso. E tem também o Instagram do Pedro, direto ele tá lá respondendo caixinha. Vai lá nos destaques do Instagram do Pedro para saber um pouco mais de informações sobre esse processo. Dá um apoio lá pro Pedro também, manda um recado, fala assim: eu assisti você lá no canal da Lúcia, certamente ele vai estar lá te ajudando também. Então tem o YouTube e tem o Instagram do Pedro e o link vai estar aqui na descrição aqui embaixo. Então, muito obrigada, Pedro, por você ter compartilhado um pouquinho da sua experiência aqui conosco. Eu que agradeço, e, gente, se inscreve aí no canal, porque realmente faz diferença. Quando você recebe um comentário num vídeo, dá uma vontade de fazer mais. Então, deixa um comentário nesse vídeo e também vão conhecer os outros vídeos, porque esse canal aqui, Canadá Mais que um Sonho, tem muito conteúdo legal e vale a pena assistir. Porque eu fiz esse processo, então eu maratonei vários vídeos e eu aconselho todo mundo a maratonar também.
Opa, brigadão, viu, Pedro? E sigam o conselho do Pedro, se inscrevam aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, ainda não se inscreveu, tem um botão aqui embaixo, clique nele, que você estará inscrito por aqui. Deixa o seu like, isso também é muito importante para o YouTube compartilhar cada vez mais os nossos vídeos por aqui. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau, pessoal!